Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. No vídeo de hoje estaremos trabalhando aí com a revista da editora CPAD, Lições Bíblicas, e o título da lição que estaremos abordando é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E o nosso texto áureo está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30, e nos diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática vai dizer-nos: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Esse é o ponto que nós vamos trabalhar de maneira mais ampla dentro desta lição aí. E a nossa leitura bíblica em classe está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, dos versos 7 ao verso de número 13. E a introdução vai dizer-nos: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Então, para começar, a gente viu aí, a partir da lição de número 1, para você que não assistiu ainda, a gente sempre disponibiliza aqui no nosso canal uma playlist na qual você tem acesso a todas as lições referentes ao trimestre. Então a gente já postou aí, você pode poder estar acompanhando a lição de número 1. E a gente viu nessa lição de número 1 quem é a pessoa do Espírito Santo. Aprendemos muito sobre a pessoa do Espírito Santo, a essência, a natureza, né, dessa terceira pessoa aí da Trindade, a saber, o Espírito Santo de Deus. E interessante que a gente vai estar vendo hoje já a ação do Espírito no que tange o processo aí da redenção, ou seja, da salvação. Como é que o Espírito Santo atua desde a conversão até esta vida contínua, né, que nós temos aí na presença de Deus. Como é que o Espírito Santo age, como é que o Espírito Santo nos auxilia, como ele nos fortalece, como ele nos direciona sempre a caminharmos em direção a Cristo e a vivermos, é claro, também com Cristo. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito Santo dia a dia. Então a gente vai entender também, né, o famoso diálogo de Jesus Cristo para com os discípulos, naquele momento tão difícil que eles estavam vivendo. A gente precisa entender isso aqui. Tá? A gente precisa basear-se a princípio no contexto. Qual é o contexto aí para você, professor, que vai estar lecionando? É bom que a gente faça os nossos alunos entendam que o contexto ali é na qual Jesus estava reunido com seus discípulos e ele começa a falar de forma a que os discípulos passem a entender que está chegando o momento dele ir para o Pai. E esse ir para o Pai, é claro, significaria para nós aqui, de uma forma terrena e humana, morte. Então, esse assunto, né, esse assunto tratado por Jesus naquele momento, trouxe aos discípulos uma espécie de tristeza. Eles começaram a se angustiar ao ouvir Jesus falar que estava chegando a hora dele partir para o Pai. E eles entenderam aqui que se referia à morte de Cristo. E é interessante que Jesus agora começa a trabalhar no coração dos discípulos a ponto de fazê-los entender que ainda que houvesse dor, ainda que houvesse tristeza, ainda que houvesse essa saudade, né, isso machucaria, magoaria os discípulos, saber que seu mestre tão amado, Jesus, morreria, mas ainda assim seria melhor, ser-lhes-ia melhor que Jesus realmente fosse. Por quê? Porque nos dá a entender algo interessante aí, tá? Que a ida de Cristo, por assim dizer, né, a morte de Cristo, ela resultaria de maneira gloriosa também, como ela resultou, na vinda do Consolador, na chegada do Espírito Santo. Então Jesus começa a falar mais, a partir deste momento, desse contexto, sobre a sua ida, né, para a sua partida e a chegada. Ele começa a introduzir no coração dos discípulos o tema que é a chegada do Consolador, a saber, o Espírito Santo. E é isso, professor, que você precisa trabalhar. Foque este ponto, faça com que seus alunos entendam isso, tá? Insira seus alunos nesse contexto, que é ainda de Jesus para a vinda do Consolador, que é o Espírito Santo, mas como os discípulos estavam tristes pela essa partida de Jesus, tá? Então o momento ali é um momento tenebroso, um momento complicado, um momento difícil, que Jesus está agora lhes explicando, lhes acalmando o coração e lhes preparando para aquela que seria a sua partida. Dito, pois, isso, né, a gente precisa partir agora para o primeiro tópico da lição, que vai dizer aí, o Espírito Santo como promessa. Tá? E vai dizer-nos o primeiro subtópico, a promessa messiânica. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. É preciso entendermos uma coisa. A chegada do Espírito Santo, ela se baseia no contexto messiânico. E a gente sabe que o contexto messiânico é aquele contexto no qual, através de profetas, sacerdotes, o Senhor
Deus Todo-Poderoso já vinha falando na Antiga Aliança, já vinha falando no Antigo Testamento a respeito da necessidade da vinda do Messias, da chegada do Messias. Ele estava preparando o seu povo, a saber, Israel, para esse momento, para essa chegada, para essa vinda. E é nesse contexto, tá, que o Espírito Santo vai surgir, porque o Messias traria consigo o Espírito de Deus de forma tremenda. Ainda que na Antiga Aliança, os que ali estavam não conheciam o Espírito Santo de Deus, não sabiam que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, usavam termos como o Santo Espírito, né? A gente vai ver esse termo aí lá em Salmo 51, Davi fala isso, acho que é a maior referência que nós temos de Espírito Santo no Antigo Testamento, mas há outros textos que falam sobre o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de Deus, né? Ou seja, né, Ruá Elohim, Ruá Yahvé, ou seja, o Espírito de Deus agiria de maneira mais gloriosa com a vinda do Messias. Então, para que se perpetuasse nessa chegada do Espírito Santo, para que se desse início a essa chegada, é claro, primeiro, haveria a necessidade de que se compreendessem o fato de que o Messias viria e com ele chegaria o Espírito de Deus trabalhando de forma mais ampla e mais plena. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Assim como eu havia dito, só antecipei, então há esse anúncio ao longo do Antigo Testamento. Profetas vaticinaram a chegada de Jesus Cristo, a saber, o Messias. Embora muitos não soubessem, embora eu creio que a maioria não soubesse como Jesus viria, a maneira, mas ainda assim, né, alguns vislumbraram isso como o profeta Isaías, como o profeta Miqueias, mas a questão é, gente, que Israel aguardava a chegada do Messias. E quando o Messias chegasse, basta a gente ler Joel, ler o profeta messiânico Isaías, a gente percebe que com a chegada do Messias haveria milagres, sinais, curas, e toda essa ação, basta lermos Isaías, né, capítulo 61, toda essa ação do Messias, ela seria feita, relatada, retratada, através da unção do Espírito de Deus, através do Espírito Santo trabalhando, embora eles não compreendessem isso na Antiga Aliança, como nós compreendemos hoje. Então, o Espírito Santo de Deus, né, o Espírito de Deus, como você quiser falar, baseado na Antiga Aliança, é claro que na Nova a gente já vai falar o Espírito Santo, a pessoa santíssima, mas na Antiga Aliança, por não conhecer a pessoa do Espírito Santo. Entenda isso. Faça que, de repente, tem algum aluno na sala que ainda não compreende isso, faça com que essas pessoas, ou pergunte se todos compreendem isso, que na Antiga Aliança os crentes não tinham essa noção, esse conhecimento de que o Espírito Santo de Deus viria como uma pessoa e que Deus é trino, ou seja, não tinha essa noção de trindade. Então, num tempo onde o politeísmo imperava, Deus decidiu não se revelar em três pessoas, tá? Por isso essa dificuldade de muitos judeus hoje compreenderem a Trindade, por isso essa dificuldade de muitos judeus hoje aceitarem a Jesus como Salvador e, é claro, maior ainda de entenderem que há uma terceira pessoa chamada Espírito Santo. Então, ponto aqui, professor, para você que vai estar lecionando essa lição na sua EBD, não se esqueça do contexto, o primeiro contexto ali, na qual Jesus está falando isso, ele está reunido com os discípulos e vai dizer que, está dizendo que vai embora, os discípulos estão tristes por isso, mas ele vai falar que a ida dele vai acarretar na vinda do Consolador. Isso aqui a gente precisa falar durante toda a aula para que haja esse entendimento, e aqui entendermos que essa promessa de vinda, né, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar, está tudo lá em Isaías 61. Esse é o contexto. Com o Messias, o Espírito também atuaria de maneira mais ampla e mais plena na Antiga Aliança e, é claro, também na Nova Aliança. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. O segundo subtópico vai dizer, na Antiga Aliança, vamos entender isso aqui então, essa promessa messiânica, ou promessa também, ou o Espírito Santo, melhor dizendo, atuando na Antiga Aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Isso aqui a gente precisa entender, gente. O Espírito Santo atuou de diversas maneiras, sim, mas quando o assunto é Antiga Aliança, nós precisamos entender que existem maneiras específicas na qual o Espírito Santo atuou. Ele atuou de forma mais específica, tá? A gente precisa entender isso aqui. Então, a gente faz aí uma divisão teológica, tá? Pedagógica, didática, para a gente poder entender mais entre a atuação dele antes do Pentecostes e a atuação dele depois do Pentecostes. A gente precisa trabalhar isso aqui de maneira mais clara. Então, eu vou tentar explicar isso aqui, embora a gente sabe que não é fácil uma lição como essa tentar trabalhar, abordar, já vista tantas referências, tantos pontos, mas a gente vai tentar falar sobre isso. O primeiro ponto aqui, professor, para você que está lecionando a EBD na sua igreja, é fazer com que seus alunos entendam isso a princípio. O Espírito Santo atuou de uma forma na Antiga Aliança, a saber, antes de Pentecostes, e atuou de outra forma na Nova Aliança. As múltiplas manifestações, grave isso aqui, múltiplas, tá? O Espírito Santo atuou de diversas maneiras. Então, não é só você pegar uma referência bíblica e procurar nessa referência o nome ou a palavra Espírito Santo, né? O nome Espírito Santo.
Então não é assim que a gente faz para poder entender a atuação do Espírito Santo, tá? É muito mais que isso. Então, as múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas, então o Espírito Santo atuou de diversas maneiras e essa atuação dele ainda hoje é múltipla. Por que eu quero falar isso? A gente não pode bitolar a ação do Espírito Santo e tentar passar a ideia de que o Espírito Santo só atua de uma forma, só fala de um jeito, ou só está em certa situação ou ocasião. O Espírito Santo ele age na multiforme, tá? Na multiforme maneira. Então a gente vai entender isso aqui, há diversas formas que o Espírito Santo agiu, age e continuará agindo. E uma delas, guarde isso, tá? Então, uma dessas formas que o Espírito Santo atuou na Antiga Aliança foi capacitando pessoas para obras específicas. Então, a gente não pode, professor, é um erro grasso, dentro de uma aula, dentro de uma pregação, ministração, dizer que o Espírito Santo, na Antiga Aliança, só vinha para capacitar as pessoas e depois ia para cima e ficava no céu e não vinha mais aqui. Por quê? Porque isso faz algumas pessoas entenderem que o Espírito Santo passou a Antiga Aliança quase que inteira no céu. Não agiu aqui, não atuou aqui, quando na verdade isso não existe, isso é um erro grasso, tá? Um erro não só teológico, mas um erro bíblico. Na criação, o Espírito Santo atuou tremendamente, tá? A gente vê o Espírito Santo agindo e atuando na criação. Então, ao longo do tempo, na história de Israel, desde a fundação deste povo até o momento em que chegaria lá o Messias, viria Cristo Jesus, o Messias, em carne. Então, o Espírito Santo atuou de diversas formas. Então, a gente não pode dizer, gente, que o Espírito Santo só atuou, ele ficava no céu, descia, usava alguém e voltava para cima. Ficava no céu, descia, usava alguém, voltava para cima. Isso aí é um erro grasso, tá? Quando o assunto é teologia bíblica, quando o assunto é ação do Espírito Santo aqui na Terra. A gente vai ver alguns pontos e eu vou tentar explicar isso com mais clareza. E é claro que se ficar alguma dúvida aí, se eu não for claro na minha explicação, eu sempre deixo em cima da minha imagem aqui no vídeo o meu contato e a gente pode falar melhor sobre isso aí. Eu posso te auxiliar para que você, professor ou aluno, né, superintendente, entenda um pouco mais, é claro, dentro das minhas limitações sobre esse tema, esse assunto. Vamos lá um pouquinho então. Então, uma dessas ações ou manifestações do Espírito Santo estava relacionada a essa capacitação para obra específica. E quais seriam tais obras? Profeta, o Espírito Santo, ele veio e ele levantou profetas, tá? A mensagem dos profetas não era deles, essa mensagem, não nasceu no coração deles, não era algo humano, mas o Espírito Santo de Deus inspirando e usando os profetas para profetizar. Também capacitando pessoas para liderança, isso aqui é importante, eu vou detalhar melhor isso aqui. Então essas habilitações, tá? Então essas habilitações eram espirituais, ou seja, o Espírito Santo vinha e agia em pessoas de maneira espiritual. Como? Como a gente já falou aqui, profecias. Tá? Profecia é Deus falando, então não tem como o profeta falar aquilo que ele quer e dizer que é o Espírito Santo, ou dizer que é Deus que está agindo. Então, os profetas, as profecias do Antigo Testamento, todas elas foram dadas a esses homens pelo Espírito Santo de Deus. Ele agiu nessa maneira. Revelações, ou seja, o Espírito Santo fez com que pessoas vissem coisas que jamais veriam. O Espírito Santo descortinou muitas coisas da Antiga Aliança e deu a certas pessoas a quem ele quis, para que essas pessoas pudessem ver o que estava acontecendo nos bastidores, nas entrelinhas. Outro ponto interessante, milagres, tá? Essas curas, esses milagres, esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas que aconteceram. Só o Espírito Santo de Deus é quem poderia capacitar, tá, alguém para fazer. Então a gente vai ver aí essas coisas que a gente lê, relatos como multiplicação de azeite, sal lançado em água, o mar se abrindo através da palavra, tudo isso, né, é o Espírito Santo de Deus quem fez. Outras coisas, também aptidões individuais. O Espírito Santo, ele usou pessoas, dotou pessoas de dons também para realizar coisas que essas pessoas, sem o auxílio do mesmo, não fariam, como está aí. Aptidões individuais e artísticas. Vamos dar um exemplo aí, na construção do tabernáculo. Ainda que Moisés tenha descido do monte com a planta, com detalhes ditos por Deus, não daria para reproduzir só de ouvir. Olha, Deus falou para fazer assim, 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 o candelabro, né, o menorá, o castiçal é assim, a arca da aliança, a medida e tal. Mas, ainda assim, mesmo tendo essas medidas, esses projetos, esses planos, foi necessário que o Espírito Santo capacitasse, levantasse homens para assim realizar. E habilidades para liderança militar e política. Outra coisa, gente, basta lermos o livro de Juízes, a gente percebe também o livro de Josué, como é que um homem como Josué, normal, natural, como homens ali como Sansão,
tá? Aquela mulher abençoada, Débora, Jael também ali matando Cícera. Como é que pessoas naturais, Jefté, improvável Jefté, Gideão, né? Lutando contra os medianitas, um número muito inferior, 135 mil homens, a gente faz um cálculo aí baseado no capítulo 8, verso 10 lá de Juízes, que 300 homens foram levantados ali para vencer 135 mil, é muita coisa. Então, como é que isso aconteceu? O Espírito Santo capacitou essas pessoas, tá? Então, o ponto a se entender aqui é que o Espírito Santo agiu durante toda a antiga aliança. E a ação do Espírito Santo, ela é uma ação múltipla, então são muitas manifestações, diversas vezes ele... A questão é que a gente precisa entender que uma dessas é capacitação. Então o Espírito Santo não só capacitava as pessoas, ele não só agia capacitando, ele agiu, como eu disse, na criação de diversas maneiras. Então cabe a nós entender isso aqui e tirar de uma vez por todas da mente de nossos alunos a ideia de que o Espírito Santo vinha, capacitava alguém, voltava para cima, vinha, capacitava alguém, ficava sentado lá, por assim dizer, no trono, no céu, aguardando, e aí, quando é que eu desço? Agora, vão lá. Não, gente. Muitas coisas. O Espírito Santo atuou, ele esteve aqui atuando ao longo do tempo, tá? Tremendamente. Mas essa ação no que tange a redenção, aí é que a gente vai ver que a questão é diferenciada. Ainda assim havia uma certa limitação. O Espírito Santo não capacitava a multidão e enchia todo o povo, não. Ele escolhia pessoas de forma específica, dotava essas pessoas de alguns dons, usava essas pessoas naquele momento, naquele tempo, permanecia com essas pessoas no que tange, fazer com que essas pessoas buscassem a Deus, amassem a Torá, andassem na verdade, mas a maneira como o Espírito Santo desceu e está conosco hoje nos crentes, ela difere ali no Novo Testamento, tá? Continuando aqui, vamos lá. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu, como a gente viu, né? Convém que eu vá, Cristo disse, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, olha que coisa interessante. A gente sabe que essa promessa, né, Cristo fez ali, Deus fez a promessa lá, a gente vai ver em Joel, né, eis derramarei sobre toda a carne. Então, ali, a promessa, ela fora dada a princípio na antiga aliança. Já havia uma promessa. Antes que Cristo falasse, relatasse isso aí, tá, você, professor, foque também nisso aqui para melhorar ainda mais, apimentar ainda mais, abrilhantar ainda mais o conteúdo aí da sua aula, é que você foque no ponto de que antes mesmo que Jesus dissesse essas palavras aos discípulos, essa promessa já havia sido feita por Deus, lá na antiga aliança. Há diversos textos, há muitos textos que eu não teria tempo hábil aqui de ler, de explicar, para que o vídeo não se estenda muito, mas desde a antiga aliança essa promessa já fora feita. Então Cristo agora está corroborando com aquilo que já fora dito anteriormente. Ele vai dizer, convém que eu vá, eu preciso ir, é necessário que eu vá, é mister que eu vá. Porque se eu não for, gente, entendam isso, discípulos, Jesus está falando, se eu não for, o Consolador não virá. Então, com a minha ida, o Consolador virá a vocês. Isso é importante. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Então, quando ele disse que era necessário que eu vá, tá? E se eu não for, o Consolador não virá, ele está dizendo que é necessário que eu passe pelo Calvário, é necessário que eu entregue a minha vida, é necessário que eu, pela humanidade ou por vocês, morra, derrame o meu sangue e cumpra a obra expiatória. E cumprindo a mesma, assim que essa obra for cumprida de maneira expiatória, aí o Consolador vem para estar plenamente com vocês, atuando, capacitando e orientando vocês. Tá? Então o Espírito Santo sempre esteve conosco, ele é onipresente, mas essa maneira de capacitar, de fundar a igreja, da fundação da igreja, de levantar ali os crentes e fazê-los permanecer de pé na presença do Senhor, seria necessário primeiro que Cristo morresse. Aí sim é que o Consolador viria. Por isso essa expressão Consolador, aquele que ajuda, o Paracletos, o Parácleto, aquele que está ao nosso lado. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Outra coisa importante aqui, né? Acho que voltando aqui dentro do que eu estava falando e pegando um gancho nisso e indo para onde eu acabei de ler, outra coisa que é importante. Enquanto Jesus estivesse aqui com os discípulos, ele estaria sim, amém? Mas percebamos uma coisa, ele veio em carne. E os discípulos só tinham a presença dele, só gozavam dessa presença, enquanto estavam ao seu lado ali, por assim dizer. Jesus Cristo veio em carne, humano, 100% homem, 100% Deus. É lógico, isso aqui a gente não pode deixar de falar. Mas eles viam Jesus e estavam juntos a ele. Mas quando ele fosse e o Consolador viesse, eles teriam novamente essa presença. Jesus, ele estaria convosco até a consumação do século, mas em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer parte, não dependeriam mais de Cristo em carne, humano, do lado de Jesus. Mas eles teriam
eles entenderiam de uma vez por todas que, ainda que Jesus não estivesse do lado deles ali fisicamente falando, Jesus estava a todo tempo do lado deles. Isso é maravilhoso, tá, gente? E agora, no que eu falei aqui, outra coisa que é importante. Muita coisa precisaria ser aprendida, tá, pelos discípulos. Jesus ainda havia muita coisa para acontecer, muita água para rolar, só que eles não estavam prontos ainda. E um dos pontos importantes aqui é que essa chegada, essa vinda do Consolador, seria para lhes auxiliar também nesses pontos. Vamos pegar exemplos aqui práticos. Vamos lá. Essas visões que João teve na ilha de Pátimo, o livro do Apocalipse. Já imaginou Jesus revela aquilo para eles detalhadamente como revelou para João naquele momento? Eles não estavam prontos ainda para ouvir, a igreja não havia sido fundada. Então, coisas que eles precisariam ouvir, que eles não estavam prontos ainda, com o tempo eles aprenderiam. Todo aquele processo da perseguição que eles sofreriam, a questão da fundação da igreja como um todo, da distribuição ali no que tange ministros, né, levantar-se dentro da igreja ministérios, como a gente vê lá em Efésios 4:11, coisas que eles não estavam prontos ainda, não era o momento, não era chegada a hora. Então, Jesus está dizendo o seguinte, eu tenho mais a dizer, tenho mais a fazer, mas vocês não estão prontos, não estão preparados ainda, não é o momento, tá? Não quer dizer que eles, quando ouvissem aquilo, morreriam, seria algo que abalaria, meu Deus, não. Quer dizer que eles ainda estavam no processo de aprendizado, tá? E eles ainda precisariam, com o tempo, se preparar. E é o Espírito Santo, esse Consolador que viria, é quem lhes iria preparando, ensinando de maneira gloriosa. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador, tá? Então isso é importantíssimo. Era necessário que Jesus viesse, para que o Espírito Santo viesse. Professor de EBD, a lição é domingo de manhã. E aí, ou não sei, algumas igrejas às vezes estão tendo dia de semana, mas independente. Quando você for lecionar essa lição, vocês precisam entender que esse primeiro tópico é só baseado nisso, nessa promessa. E agora a gente vai passar para um novo assunto dentro desse mesmo tema. E aí a gente precisa dividir para não embolar os tópicos. Qual é o novo assunto? O Espírito Santo consola e ensina. Uma nova temática a ser trabalhada aqui por nós. Vamos lá. Primeiro subtópico, o Consolador. É só a nível de informação, tá? O termo grego parakletos vem da preposição para, que quer dizer ao lado, próximo de, junto a, ok? Então, parakletos, do grego, tá? Ou paracletos, fica à vontade, paracletos, né? Se você quiser, mas é parakletos, tá? O parakletos, ou vem de uma preposição. Então, essa palavra ela é uma junção de uma preposição a princípio, para, que quer dizer ao lado de, próximo ou junto ao, e um verbo, que é o verbo kaleo. O verbo kaleo, do grego, quer dizer o quê? Chamar, convocar. De modo que essa palavra significa o quê? Quando a gente vai unir para, ao lado de, próximo a, junto a, com kaleo, chamar, convocar, tá? Juntos vão dar o quê? Significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. Aquele que intercede por nós, em nós, nos auxiliando, nos trabalhando em nós. Muitas vezes essa palavra ela é até traduzida como advogado. Você pega aí uma questão ligada a litígio, questão ligada à área jurídica, né? Então, um advogado é aquele que tem como missão, função, nos defender. E para tal, a gente precisa se abrir plenamente a ele, confiar também nele. Então, é preciso que a gente se entregue, se abra, confie, a fim de que, a partir daí, com essa questão réu, advogado, a gente consiga, então, ser absolvido, tá? Tem absolvição. Então, de maneira prática aí, a gente vai entender esse termo, essa expressão consolador. E é claro que essa expressão, né, a lição vai trazer, eu não coloquei aqui propositalmente para ganhar tempo, não botar muito texto, mas a lição ela vai trazer a princípio, ou melhor dizendo, da Bíblia, 5 vezes esse termo, né, parácletos. 4 vezes referindo ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e 1 vez referindo a Cristo como um advogado lá na epístola de João, né. Filhinhos, escrevo para que não pecais, mas porventura se pecais, tende junto ao Pai, ó, junto ao, olha que coisa linda, um advogado, a saber, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus Cristo como advogado, aquele que também nos advoga e nos auxilia para que vençamos a causa. Continuando aqui, o ensinador. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, guarde isso, vos ensinará todas as coisas, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Outra coisa que é importante, gente, essa compreensão da palavra de Deus, ela vem por intermédio do Espírito Santo. Então a gente lê, busca, pede, ora, consagra, jejua, se põe diante de Deus,
tá? Abre o coração ao Senhor, a fim de que entender uma coisa. Quem nos fará compreender é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele ensina. Perceba isso aqui, tá? Então o Espírito Santo não nos fará decorar, não é um decoreba. Tá? Muitas vezes as pessoas acham que decorar um texto bíblico é viver o texto bíblico, tá? Muitas vezes você percebe pregações aí, nada tenho eu contra, também gosto, amo poder decorar, mas muitas vezes você ouve uma ministração de 1 hora, onde a pessoa passa 50 minutos daquela 1 hora falando o versículo tal, 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 capítulo tal, 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 João tal, 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 Efésios tal, Lucas tal, capítulo tal, diz tal. A gente fica até maravilhado, tem gente que fica de boca aberta, meu Deus, parece que engoliu a Bíblia. Tá, mas todas esses textos, esses versos ditos, sem que haja nos mesmos ou dos mesmos uma explicação, a gente acaba não entendendo nada. Muitas vezes, se você gravar, não estou dizendo que você vai fazer isso para poder humilhar, ofender alguém, mas se você gravar uma pregação dessa, botar em casa, assistir, anotar os textos, e aí você fala, tá, mas o que a pessoa explicou disso, ensinou disso? Nada. Então o Espírito Santo não veio aqui para nos fazer decorar textos bíblicos, para falar assim, olha, na versão Almeida, revista atualizada, o mesmo versículo na versão Almeida, revista corrigida, o mesmo versículo na versão NTLH, na versão NVI. Não é para isso, gente, tá? Embora eu não esteja aqui criticando pregadores que decoram o versículo. Já visto o fato que eu também faço isso. Tem versículos que às vezes não dá tempo de você ler ali, você fala ele, cita, eu também faço. Mas a ideia é que se use os versos e se aplique. Leia, explique e aplique. E é isso que o Espírito Santo nos faz. A gente lê, ele não vai ler por nós, grava isso. Jesus não vai ler a Bíblia por você, o Espírito Santo não vai ler a Bíblia por você, o Pai não vai ler a Bíblia por você, é você que tem que ler, nós temos que ler. A gente lê, aí o Espírito Santo atua, a gente ora, ele atua nos explicando, tá? E aplicando em nós esse texto, a fim de que a gente também possa aplicar na vida de outros aquilo que nos é dado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é um ensinador, e a palavra ensinador muitas vezes remete à palavra mestre, rabi, raboni, na Bíblia, mestre, tá? Mestre é o ponto a se entender. Então o Espírito Santo nos ensina. Ensinar é o quê? A compreender. A gente compreende, a gente passa a entender. E a partir disso a gente pode utilizar o que foi compreendido, como foi feito entender pelo Espírito Santo, no processo de evangelização, tá? Então o Espírito Santo não está aqui para nos tornar um decoreba, tá? Um papagaio que ouve e imita, um macaco que vê e repete, não. Ele está aqui para nos ensinar, fazer brotar em nós a semente do Evangelho e dar uma árvore frondosa através dessa semente. Para que vades, eu vos escolhi para que vades e dê frutos, e que o vosso fruto permaneça. Guarda isso aqui, gente. O Espírito Santo ele é ensinador, não é decorador, não, tá? Decoreba, não. Continuando, vamos lá então para o terceiro subtópico, o ajudador. A versão revista de Almeida traduz parácletos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até ao final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Deixa eu ler os pontos aqui e tentar explicar alguma coisa. Então, para começar, a gente já está aqui, isso aqui não precisa explicar, é a revista Almeida, né? Ela traz essa questão, Almeida revisada, né? Versão revisada de Almeida, traz a palavra ajudador. Porque tem versões que vão trazer a palavra ajudador, consolador, tá? Então, a revisada vai trazer ajudador, outras vão trazer auxiliador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Então, precisa entender uma coisa. Por que é bom entender isso? O Espírito Santo, ele sim é um ajudador, ele nos ajuda. Há coisas que nós jamais faríamos sem a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É impossível entender certas coisas, fazer certas coisas, reproduzir certas coisas, quando o assunto é vida espiritual, sem que o Espírito Santo nos estivesse ao lado. Então, ele nos ajuda mesmo. Tá? Ele imprime em nós o caráter de Cristo. Então ele nos ajuda e ele faz com que outras pessoas vejam em nós o caráter de Cristo. Ele põe esse caráter em nós, ele imprime em nós, tá? O caráter genuíno, glorioso, santo de Cristo Jesus. Então ele nos ajuda, ele trabalha a nosso favor e ele imprime em nós o caráter, trabalhando também, tá? Através de nós. Ele nos usa com nosso testemunho, nossa vida pia, santa, reta, agradável, justa ou justificada por intermédio de Cristo, para que as pessoas vejam em nós a salvação de Deus em nossas vidas, vejam em nós o caráter de Cristo, vejam em nós o proceder sincero e genuíno. E ele nos conduzirá, olha que coisa linda, conduzirá até o final de nossa jornada. O que é conduzir? Ele não vai nos empurrando, não. Ele nos mostra o caminho.
Lembra lá que o texto diz? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Guarde isso, no caminho. Para que quando essa criança crescer, não se desvie do caminho. Eu ensino no caminho, para que a criança não se desvie do caminho. O que é ensinar no caminho? É caminhando junto, andando junto. Então o Espírito Santo, ele não fica assistindo-nos de camarote, não. Ele, através de nós e também nós, nos faz ali guiar, ou seja, sermos guiados no caminho. Ele vai conduzindo, ele vai caminhando conosco, dando-nos força para continuar perseverando e caminhando na presença do Senhor. Isso aqui é importante, professor, que você faça com que seus alunos entendam, tá? Então, até o final da nossa jornada, entendemos que há um final. Essa nossa jornada, há um alvo, uma meta, um foco. Por isso a palavra armatia, errar o alvo. Nós temos um alvo e o Espírito Santo nos fará caminhar ao longo desse caminho. O caminho é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo caminha conosco ao longo desse caminho, nos dando força para continuar caminhando. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Outra coisa importante, irmão, a gente precisa entender uma coisa, o ser humano é falho, é fraco, cai, tá? É propenso à queda, devido à nossa natureza pecaminosa, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a vencer dia a dia essa nossa natureza fraca, falha e pecaminosa. Basta que nós nos aproximemos ainda mais de Deus. Deus diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Basta que a gente se aproxime mais de Deus. Aproximando-nos de Deus, a gente possa ouvir o que Deus nos tem a dizer e acatar todas as ordens que Deus nos dá. Isso é um ponto importante por intermédio da sua palavra, tá? Por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo de Deus atuando também em nossas vidas, tá? Então a gente precisa entender esse ponto. Então aí, nesse quesito, ele é o ajudador, ele ajuda mesmo. O que seria de nós? Quem seríamos nós se não fosse esse auxílio, essa ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Continuando, Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus disse, né? O ajudador vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito, tudo quanto eu vos tenho dito. Quem disse isso? Jesus disse, olha, eu estou dizendo aqui, não se preocupem não, porque o ajudador, esse consolador, o Paráclito, ele vai vir e ele vai vos fazer lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E está lá em João 14, verso 26, parte B. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Isso aqui é importante. Eu vou ler tudo para explicar de uma vez só. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Gente, importante. O Espírito Santo nos fará lembrar. Mas, gente, como é que alguém consegue lembrar uma coisa que nunca viu, nunca ouviu? Tá? Tem aquele ponto que a gente fala muitas vezes, até pregando, uma coisa linda que a gente fala, né? Ah, eu sinto saudade do lugar que eu nunca fui, que é o céu. Por que eu sinto saudade do céu? É porque o Espírito Santo de Deus, ele veio de lá, está aqui conosco. Então ele está com saudade e me faz sentir a saudade. Que coisa linda, né, de ser dita, tal. Bem, não vou aqui entrar nesse mérito porque não está na lição. Mas quando o assunto aqui é o ponto de conteúdo bíblico, fé genuína em Cristo, aí a gente precisa ficar esperto. Por quê? Porque a questão é, o Espírito Santo vai me fazer lembrar uma coisa que eu vi, uma coisa que eu ouvi e uma coisa que eu li. Porque eu jamais pode ser lembrança se primeiro não passou pela minha mente. Lembrança é algo que eu estou vivendo, que está vindo à tona hoje, que eu já vivi ontem, eu já vi no passado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é trazer à memória? É me lembrar das coisas boas, tá? Paulo vai dizer, né, com relação a ele prosseguir a Deus e deixar para trás as coisas que ficaram. Ele vai falar isso lá em Filipenses 3, verso 13 e 14. Então, o que é o ponto a se trabalhar e entender aqui, basicamente, gente? Tem muita gente que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não quer saber nada da palavra de Deus, não tira um minutinho para consagrar a vida no Senhor e acha que vai subir no púlpito, pegar uma Bíblia e vai dizer, aonde eu abrir o Espírito Santo falará profundamente. Aleluia. Não, querido, ele vai falar sim, amém. A palavra de Deus, e você vai dizer, porque as palavras do Senhor não voltam vazias, amém. Mas essa lembrança é daquilo que você leu. Então, não está lendo Bíblia, não está estudando a palavra de Deus, não está comendo maná do céu, que é a palavra de Deus, e quer lembrança, quer memória, quer que o Espírito Santo faça, quer que o Espírito Santo leia a Bíblia para você, por você, quer que o Espírito Santo ensine para você sem que você faça nada, e quer que ele pregue por você e faça tudo ali, a sua parte. Não. Em primeiro lugar, gente, a gente precisa ler, estudar, tá? Pôr em prática.
Então, o ponto a se entender aqui, professor, você já compreendeu muito bem, não preciso falar muito aqui, chovendo molhado, é fazer com que os seus alunos entendam uma coisa, criar nos seus alunos o desejo, a vontade de buscar, de comer e se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Porque essa balela aí de que não leu nada e simplesmente vai... Não, às vezes pega mensagem do YouTube, ouve alguém falou um negócio, recebeu uma revelação quentinha que desceu do céu aqui. Você sabia que tal. O problema é que muitas vezes a pessoa copia o do YouTube sem ler, sem pesquisar e sem entender o que foi dito por aquela pessoa, repassa uma heresia, muitas vezes, repassa algo para frente sem saber se aquele algo é verídico, sem saber que aquele algo é bíblico. A pessoa pode ter inventado aquilo, uma interpretação errônea da pessoa, e o outro está dizendo que recebeu a revelação e está simplesmente passando para frente algo que não ouviu, tá? Então, atentemos a esse detalhe tão abençoado. Continuando aqui, indo para o terceiro tópico, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Vamos ver isso aqui melhor. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. Jesus disse, pecado e não pecados. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Gente, uma coisa aqui, eu estou com a Bíblia aqui, não é Bíblia de estudo, nada tenho eu contra a Bíblia de estudo, eu tenho muitas aqui em casa, mas aqui para os vídeos eu gosto mais de usar a Bíblia comum, está aqui, ó, a fininha, né? Tem uns pregadores que gostam da Bíblia Slim, né? Que a moda agora é pregar com a Bíblia Slim, meu Deus, mais Slim. Eu nem enxergo esse negócio de Slim, tão pequena aí a letra, mas voltando aqui. A gente precisa trabalhar com você, meu querido professor que está aí, que vai lecionar também essa lição aí. Deus vai te usar poderosamente, eu creio. Toma posse aí, professor. É pegar esses versículos e entender o que Cristo quer falar de maneira interessante. Vamos ver aqui, tá? Capítulo de número 16. Vou pegar o verso 8 primeiro. E quando ele vier, ele quem? O Consolador, Espírito Santo, Paráclito, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Verso 8. Verso 9. Do pecado porque não creem em mim. Deixa eu segurar aqui, fechar a Bíblia e vou abrir já já. Vamos lá. Professor, quando você for falar sobre isso aqui, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, é bom que você leia o versículo inteiro. Antes de você falar sobre o que é a ideia da palavra, o verbo convencer, né? Persuadir. Antes da gente trabalhar nesse ponto, vamos pegar o título. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Por quê? Mas aí há um contexto aqui sendo dito. A gente precisa trabalhar o contexto que está aqui. Eu vou ler de novo. O que o Espírito Santo? Do pecado, aí tem um vírgula, porque, o porquê aqui é junto, mostrando o que é uma resposta. Porque não creem em mim. Então o contexto é, que tipo de convencimento, né, ou persuasão o Espírito Santo fará no que diz respeito ao pecado? No fato de que o mundo precisa crer em Cristo. Então esse é o ponto. Então esse convencimento é que de crer em Cristo, quem Cristo é. Isto é, esse é o ponto. Então vamos lá, só mais uma vez. Do pecado, por que o Espírito Santo precisa convencer do pecado? Porque não creem em mim. Esse é o ponto. Então, pelo simples fato de Cristo ter vindo e as pessoas terem negado a Cristo, né? O povo dele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, 11. Então, o Espírito Santo vai convencer as pessoas, os seres humanos, convence-nos do pecado, por quê? É necessário ele nos convencer porque nós tivemos o privilégio, como seres humanos, de ter aqui na Terra Deus, né? Na segunda pessoa da Trindade ali, tá? Cuidado com o unicismo, tá? Então, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito, não é unicismo, não é unicismo. Então, Cristo veio, Deus, Filho veio, e o mundo não creu nele. O mundo não se... Ou seja, a maioria não creu nele. Então, por isso, o Espírito Santo vem para convencer-nos do pecado. Por quê? Porque tivemos o privilégio de ter o antídoto contra o pecado. E quem é o antídoto? O sangue de Jesus. O antídoto estava aqui, a cura estava aqui, e as pessoas não receberam. Então, negar a Cristo é negar o antídoto. E negar o antídoto é negar a cura. Negar que Cristo veio em carne para salvar-nos de nossos pecados, redimir o nosso pecado, é a mesma coisa que negar a cura para o pecado. Então esse é o ponto. O Espírito Santo convence do pecado, porque não creram que a cura para o pecado esteve aqui, para aqueles que não creram. Então a ideia do verbo convencer é o quê? Persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. Então está muito claro, o Espírito Santo convence, ou seja, ele persuade-nos, tá, a entender isso. E aqui, em reticências, pulando para um outro assunto dentro do mesmo, Jesus disse pecado e não pecados. Perceba isso, professor.
Foque nesse ponto. Jesus não disse convencer dos pecados, que a gente poderia colocar uma transição fulano, tal, aquela outra, mas do pecado em si, da essência, do erro, da gravidade do pecado, Jesus Cristo agora vem nos convencer. Então não é pecado no que tange transgressões, mas o pecado na sua natureza, o erro, a falha, toda o ser e essência do pecado. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Então, Jesus Cristo veio, tá? E o Espírito Santo também, aqui, o Consolador, para nos convencer de que há uma natureza pecaminosa no homem. E de que até uma criança, por mais linda que seja, um bebê recém-nascido, nasce com essa natureza pecaminosa. E aí, aí, professor, que você precisa trabalhar com seus alunos a ponto de entender que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, e não só dos pecados, porque os pecados são consequência do pecado em si, tá? O pecado, a coisa, o mal, o pecado. Os pecados, tá? Eles são resultados do pecado em si, original, principal. Então, o Espírito Santo vem nos convencer do pecado. E uma vez convencendo do pecado, é claro que dos pecados também junto, porque estão no pacote do pecado, ok? Então, vamos lá. Então, entender uma coisa, que até mesmo uma pessoa recém-nascida, uma criança, um bebê, herda essa natureza pecaminosa. Então, por isso, houve essa necessidade de que o Espírito Santo viesse também para nos fazer entender uma coisa. Desde que rejeitamos, e todo aquele que rejeita Cristo está abraçando o mundo, abraçando o pecado. Todo aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. O mundo aqui é tudo que o pecado cria no ser humano e trabalha no coração do ser humano. Continuando lá, o segundo subtópico. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Aí você faz a mesma coisa, professor? Versículo bíblico, vamos lá. Lembra que eu li no verso 9? Do pecado porque não crê em mim, mas e aí, da justiça? Por que o Espírito Santo convence da justiça? Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então por que o Espírito Santo convence da justiça? Porque Cristo que esteve aqui conosco, glória a Deus, aleluia, ele retornaria para o Pai. Então ele convence, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Por que da justiça? Porque o mundo cometera com Cristo uma grande injustiça. Que injustiça foi essa, gente? Muito claro. Jesus Cristo veio sem pecado, santo, puro, mas foi morto como um malfeitor, o maior dos malfeitores. Deram a Cristo a morte de cruz, que era tida como a morte de alguém que havia cometido algo gravíssimo. Então, aquele que é justo, santo, puro, reto, foi julgado e, sendo ele réu ali, foi julgado, e a sentença que deram a ele é o quê? Culpado. Ou seja, solta Barrabás. O solta Barrabás está dizendo o quê? Esse Jesus é culpado, tá? E qual é o castigo que nós daríamos a esse Jesus naquele tempo, né, a visão? Vamos dar para ele morte de cruz, a pior das mortes. Então, nesse ponto, quando ele voltou para o Pai, quer dizer o quê? Aqui na terra, réu. Aqui na terra, julgado. Aqui na terra, sendo tido como culpado. Aqui na terra, passou e sofreu essa sentença. E você conhece Calvário, morte, ok? Morte de cruz, içado, pendurado no madeiro. Foi ali o processo. Então, tudo isso é o quê? Injustiça. O mundo teve o justo aqui, mas o teve lá com o injusto, tá? Imputaram em Cristo uma injustiça, coisa que ele nunca fez e cometeu. Nesse ponto aí, então ele deixa o mundo tido como injusto, como crucificado, como réu, e entra para a glória com o Pai justo. Isso que é maravilhoso. Por isso que o texto vai dizer, temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo o justo. Guarde isso aqui, professor. Então, quando ele diz, vou para o Pai, quer dizer o quê? Tudo que eu sofri de injustiça aqui, eu vou ser recompensado lá. A coroa me será dada lá. Esse, né? Todo o poder, ele diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Olha que coisa linda, gente. Então, por isso, houve essa necessidade de convencer da justiça. Convencer que cometer injustiça, como o Espírito Santo nos mostra, nós somos injustos, nós erramos, nós falhamos para com Cristo Jesus. Mas há uma maneira de corrigirmos isso, qual? Entregando a vida a Ele. Quando eu entrego a vida a Ele, eu não sou justo, tá? Só para entregar a vida a Ele, mas eu sou justificado pela ação do justo. Oh, que coisa linda! Aceitei a Jesus, sou justo? Não, eu sou justificado, tá? Isso é maravilhoso. Então, já que eu não sou justo, eu me entrego ao justo e o justo me justifica. E através da morte do justo, Jesus Cristo, que foi morto injustamente, Deus olha para mim e vê em mim a justiça de Cristo. E deixa eu ler aqui. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo.
é por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva ao nosso advogado. Está muito claro isso aqui, tá? Se houver dúvida, só entrar em contato conosco. Põe nos comentários aqui, tá, querido? Se você gostar aí, dá aquela curtida abençoada, compartilha, fica à vontade, irmão. Faz o teu coração aí, que o Espírito Santo tocar no teu coração, tá? A gente não está aqui para persuadir ninguém a se inscrever, para ganhar inscrito, não. A gente está aqui para dar glória a Deus, em nome de Jesus. Então, esse é o ponto aí. O Espírito Santo convence da justiça. E para fechar, né, vamos lá, o terceiro subtópico, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Aí, professor, você faz a mesma coisa. Porque não pode esquecer do contexto. O contexto é o versículo. Vamos lá. Do juízo, por quê? Aí, verso 11. E do juízo. Aí a resposta. O porquê aqui, gente, é a resposta. Porque tá aqui, tá junto, tá? Por quê? Não é por separado de quê? Perguntando, não é respondendo. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha que coisa tremenda. Então, por que o Espírito Santo nos convence de juízo? Porque o príncipe desse mundo está julgado. Como é que é isso aí, gente? Olha que coisa tremenda. Tá? O príncipe desse mundo é quem? Não é outro senão Satanás. E ele está julgado. Por quê? Porque foi ele que convenceu, ele que persuadiu, ele usou homens para se voltar contra Cristo. Ele encobriu os olhos desse homem. Você quer ver isso? João 8,44. Vós tem por pai o diabo, Jesus falou lá com as lideranças judaicas daquele tempo. Então o diabo estava usando lideranças judaicas e outras pessoas ali para se voltarem e levantar contra Cristo. O diabo estava usando pessoas para poder comprar outros para se levantar contra Cristo. O diabo estava usando pessoas contra a obra vicária de Cristo. Isso é muito importante. Então, nesse momento, pelo diabo usar pessoas contra Cristo, essas pessoas usadas pelo diabo julgaram a Cristo e o crucificaram. Só que ao tempo em que Cristo foi julgado, e as pessoas usadas pelo inimigo, o príncipe desse mundo, foi lá e usou pessoas para julgar Cristo, enquanto Cristo estava sendo julgado, naquele momento, ali por nossos pecados, todo aquele processo, o diabo também estava selando ali de uma vez por toda, acabando de entregar a cabeça para ser arrebentada por Cristo, esmagar ali por Cristo. Por quê? Porque a morte de Cristo na cruz foi a vitória, a morte e a ressurreição de Cristo foi a vitória da igreja, o surgimento e vitória da igreja. Coisa linda, a igreja lá surge no dia de Pentecostes. Então essa morte e a ressurreição de Cristo é a vitória da igreja e a derrota por completa do diabo. Há quem diga, gente, que o diabo não queria que o diabo fez de tudo para Jesus e para a cruz. Não, o diabo nem queria que Cristo fosse, porque sem parar para fazer uma análise aqui, a morte de Cristo, até o inimigo sabia que a morte de Cristo ali, gente, ela culminaria com o surgimento da igreja, a remissão de pecados. Então, nesse momento, quando o diabo faz com que essa questão aconteça, faz com que isso ali naquele momento aconteça, o inimigo nessa hora está, naquele momento, dando início àquela que seria a sua derrocada final, aquela que seria a sua derrota, a sua destruição. Então, vamos lá. O príncipe desse mundo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Jesus disse ainda, e o juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. O príncipe desse mundo é uma referência a Satanás, isso aqui está muito claro, gente. Derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Então, Cristo venceu o diabo, a morte no Calvário. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Então, naquele momento em que Cristo estava ali dando a sua vida, ele estava vencendo automaticamente o pecado, vencendo o pecado e, ao mesmo tempo, destruindo de vez as obras do diabo. Para isso, diz a Bíblia, se manifestou o Filho do Homem, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E como ele desfez as obras do diabo, ele desfez as obras do diabo vencendo na cruz do Calvário. Ok? Então, concluindo aqui, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo, no processo da salvação. Então tá aí, gente. Mais uma lição abençoada, né? Eu creio aí, em nome de Jesus, que essa lição pode ser bênção para a sua vida, para você, professor, também. Saiba que eu estou aqui sempre me disponibilizando a auxiliá-los, a ajudá-los. Se alguma coisa aí não foi muito claro, sempre deixo o meu contato, a fim de que você contate. Não está aqui, mais uma vez, o meu contato, o telefone, o zap, basta você enviar uma mensagem para a gente. Eu creio que essa aula vai ser uma bênção aí na sua igreja, que Deus vai usar você poderosamente. Então tá, que Deus te use gloriosamente, que você aí seja usado poderosamente para abençoar pessoas, desejando contactar-nos. Eis aí nosso contato para estar aí pessoalmente na igreja de vocês, tá?
também para ministrar a palavra de Deus aí, minha esposa também louva ao Senhor, quiser contactar-nos aqui, eu tenho certeza que vai ser bênção, tá? Que Deus abençoe a vocês, que vocês tenham uma aula abençoadíssima, tá? Em nome de Jesus, para a glória do nosso todo-poderoso Deus, até a próxima aula, querendo Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Amém.